psicologia é defender a ciência com responsabilidade social. Regulamentar a psicoterapia com prática exclusiva de psicólogos e psiquiatras. É não permitir retrocessos na nossa atuação profissional. É lutar pelas 30 horas, pelo direito e dignidade de classe. É fazer da técnica um ato de compromisso com a saúde pública. É ampliar o acesso à psicologia com qualidade e equidade. É investir na empregabilidade em concursos públicos reais. É defender a formação baseada em evidências e ética. É fortalecer a supervisão clínica com respaldo técnico. É valorizar a avaliação psicológica com rigor e inclusão. É garantir a valorização das especialidades reconhecidas. Mudar a psicologia é escutar com coragem e agir com compromisso. É incluir os povos indígenas nas políticas de saúde mental. É lutar por acessibilidade e inclusão em todos os contextos. É unir história e resistência em nome da saúde coletiva. É integrar ciência, defesa institucional e atuação estratégica. É transformar leis em ações concretas pela saúde mental. É levar a psicologia aos territórios com gestão pública humanizada. É defender a diversidade com base na ciência e nos direitos humanos. É garantir a proteção de mulheres, crianças e adolescentes. É atuar com rigor científico e compromisso com a formação. Tudo bem? O nosso boa noite para você. Olá, tudo bem? Eu sou o psicólogo, jornalista Elias Matos, estou aqui ladeado com meu querido José Humberto, psicólogo, doutor em psicologia. É a nossa live que está entrando no ar, da Chapa 11. O nosso boa noite, José Humberto, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, é um prazer estar aqui com você novamente. Maravilha. Vamos começar a interação, então. Para você que está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo. Já aproveito para pedir para você apertar o sininho lá, mandar lá a sua interação conosco agora, mande para os seus grupos, principalmente se tiver algum colega psicólogo que ainda não está inteirado, chame, mande esse link agora que você está tendo acesso, é só você copiar e mandar para um colega. O tema de hoje, muito importante, sobre o falso psicólogo, muito importante, essa pessoa que é um pseudo profissional, ocupando o lugar do psicólogo. Hoje nós vamos debater com José Humberto, que é o nosso representante aqui da Chapa 11, que, aliás, vai falar sobre a plataforma da Chapa 11, mas antes de entrar nessa parte, nós queremos esclarecer do ponto de vista científico, mas falar da parte da legalidade do profissional que está atuando sem ter o devido direito, né, permissão para poder fazer atendimento a pacientes, enfim, fazer o trabalho no lugar do psicólogo. O falso psicólogo tem que ser banido. É mais ou menos isso. Nós vamos tratar, né, Zé Humberto? Tem muita coisa para falar sobre o falso psicólogo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar sobre isso. É um tema muito importante, muito relevante. A gente tem visto aí, de vez em quando, aparece na televisão, situação do falso profissional, né? Não é só o psicólogo, é o falso advogado, o falso médico, o falso dentista e o falso psicólogo, né? Então, isso é um risco para a sociedade muito grande. Pessoas não habilitadas que estão se oferecendo para vender um serviço, oferecer um serviço à sociedade para o qual ele não está habilitado, né? Então, isso é um problema que nós temos que enfrentar, é uma situação real, existe em todos os lugares. Aqui no Amazonas nós temos situações como essas, e não só aquele que se diz psicólogo, mas aquele que também não se diz psicólogo, mas oferece os serviços da psicologia, né? Então, nós temos muitos casos que nós precisamos pensar sobre eles, discutir sobre eles e falar sobre o papel do CRP em relação a essas situações. Então tem muita coisa para a gente abordar. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Já aproveite para compartilhar aos milhares aí, para que a gente possa ter um exército de colegas psicólogos. Uma boa noite, um abraço também, Zé Humberto, nosso amigo de Boa Vista, Roraima, que estão nos acompanhando agora também. Tem movimentação. E nós estamos apoiando também a Chapa 24, que é o nosso CFP, né? Depois a gente já vai falar sobre isso também. Mas, olha, tem muito o que falar. Zé Humberto, que é doutor pela USP, doutor em psicologia, professor da Universidade Federal do Amazonas, já agora gozando da sua aposentadoria, orientador de inúmeros projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e tem uma atuação muito forte no sistema e nos conselhos. Atualmente é candidato à Chapa 11 do CRP 20, aqui em Amazonas e Roraima. Então, o tema de hoje, cuidado com os falsos psicólogos, eles estão por aí, e você precisa saber como identificá-los. Quem de fato, Zé Humberto, tem autorização para atuar com a saúde mental no Brasil?
A saúde mental é uma situação extremamente delicada, né? E a gente precisa, a população precisa de cuidados, né? Então a gente tem estimativas alarmantes e a gente tem visto, a pandemia deixou muito evidente o sofrimento emocional que é invisível, né? Os profissionais habilitados para cuidar da saúde mental é o médico e o psicólogo. Perfeitamente. São os profissionais que se prepararam, que se habilitaram para isso. O médico estuda 6 anos, depois ele faz mais uma residência na área de psiquiatria. O psicólogo estuda 5 anos ou 6, dependendo da universidade. Eu fui 6 anos ainda, o meu. Pois é. A Universidade Federal são 6 anos, a outras são 5 anos. Né? E depois ainda faz mais 2 anos de especialização, depois faz outros cursos de aperfeiçoamento. Então, os profissionais habilitados, eles recebem uma chancela. É uma chancela do Estado, né? O diploma, quando você assina, é um documento civil, né? Ele tem efeito civil. Então, ele te dá direitos e responsabilidades. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Nós temos, quando você é habilitado, você tem o seu diploma de psicólogo, você está sujeito a uma categoria, sujeito a um controle, a um órgão regulador, que no caso é o Conselho Regional de Psicologia. No caso do médico, o Conselho Regional de Medicina, e assim cada conselho da sua área, né? Exatamente. Então, cada profissional habilitado, ele tem o CBO, né, que é o Catálogo Brasileiro de Ocupações, ele define quais são as ocupações regulamentadas no país. E essas profissões regulamentadas, né, elas têm os seus conselhos, né? Perfeito. E o papel da autarquia, de qualquer conselho, é zelar pelo bom exercício da profissão e pela proteção da sociedade para que seja entregue um bom serviço, um serviço de qualidade. Então, o profissional que está habilitado é o profissional que tem um CRP, ou seja, além do diploma, ele tem que se cadastrar, se cadastrar no Conselho Regional, né, tirar sua carteirinha, ou o médico que também, depois de graduado, ele também tem que tirar o seu CRM. Então, uma vez que você tem seu CRM, você está habilitado para prestar o serviço de psicologia. Legalmente, você está habilitado. Um detalhe importante, Zé Humberto, assim como vamos fazer uma comparação com o OAB, você tem que ter o registro da Ordem dos Advogados do Brasil. Não basta apenas se formar no curso de Direito, mas ele leva ainda algum tempo de preparo para ser, então, aprovado na OAB. E tem o seu registro, então aí pode ser considerado advogado de fato de Direito. Assim, o psicólogo também, que não é menor as exigências em relação ao psicólogo, a profissão do psicólogo, que lida com gente. E aí você pode está questionando, você internauta que está conosco, nosso colega psicólogo, a psicóloga que está conosco acompanhando essa noite, já dou as boas-vindas a vocês, como é que nós poderíamos, o paciente não tem como identificar quem é falso e quem é o psicólogo verdadeiro de fato, que tem, vamos dizer assim, a incumbência da lei para atender o paciente. Não há vamos dizer assim, como a gente possa avaliar e dizer, não, esse está agindo dessa forma, eu acho que ele é falso, ou é verdadeiro. Não existe, o paciente tem dificuldade, não é isso? Mas o profissional psicólogo, né, que tem o seu ambiente de trabalho, sua clínica, o seu espaço, ele geralmente está identificado na porta com o seu número de CRP. No próprio certificado, né, da instituição. Tem o seu CRP, tem o seu cartão, ali está identificado o número do CRP. Mas caso não esteja, qualquer usuário do serviço de psicólogo, seja uma instituição, seja um paciente individual, um CPF ou um CNPJ, é muito simples, é só pesquisar na internet, no site do Conselho Federal. Perfeito. Psicólogos cadastrados. Então você coloca o nome da pessoa, José Humberto da Silva Filho, e você olha lá, ele vai aparecer o nome dele lá, na região norte, na região CRP20, vai aparecer o nome da pessoa. Se você digitar o nome da pessoa e ele não aparecer, isso significa que ele não tem cadastro. Não tem cadastro. Se ele não está cadastrado... Aí tem que ir para outro site, no JUS. Aí tem que ir para o JUS. Pode ir para o JUS Brasil, exatamente. JUS Brasil. Você pode pesquisar lá. Então é muito simples. Né? Qualquer profissional habilitado, né, você vai encontrar no site do seu conselho, tem um ambiente onde você pesquisa, ou se você não souber, você pesquisa no Google como localizar um psicólogo, o Google vai te direcionar, rapidinho você localiza se aquele profissional está habilitado ou não. E há um prejuízo que a gente tem que levar em consideração, Zé Humberto agora, falando para o nosso internauta,
as pessoas são atendidas por um falso psicólogo, eles estão numa barca furada, né? Porque esse profissional, dito entre aspas, não vai ajudá-lo. Alguém de uma área, não vou citar a área para não ferir nenhum dos colegas de outras áreas, mas eu diria alguém de uma área que não é de psicologia. Sou um terapeuta. Sim, qual é a sua formação? Cadê o seu número, o seu registro no conselho onde a classe pertence? Então, o paciente tem um grande prejuízo ao ser atendido por alguém que não é habilitado. O prejuízo principal é que uma pessoa que não está habilitada, ele não tá seguindo nenhum método, nenhuma técnica, ou pelo menos ele não tem a obrigação de seguir nenhum método técnico, porque ele não está sujeito a nenhum tipo de fiscalização. Exatamente. Então, até podemos abrir uma exceção que tem um profissional que está seguindo um modelo, uma técnica, um método, mas ele não está sujeito a nenhum tipo de fiscalização. Perfeito. Então, como ele não está sujeito a nenhuma fiscalização, você não sabe o que vai acontecer na condução daquele profissional. Aquele profissional pode conduzir um diagnóstico errado, pode conduzir uma orientação equivocada, pode fazer um laudo errado, pode orientar a pessoa de uma forma equivocada, pode misturar a sua opinião pessoal, né, com as características da pessoa. Né? E o profissional o psicólogo, ele é treinado para ele não misturar suas opiniões pessoais ou seus valores, até mesmo a sua religião ou a sua orientação política, ou qualquer tipo de característica que o psicólogo tenha. Nós somos orientados, somos treinados a deixar isso do lado para a gente trabalhar com o conteúdo do paciente. O paciente está trazendo seus conteúdos e nós vamos trabalhar com esses conteúdos a partir de uma técnica, né, a partir de um modelo teórico que você está adotando para conduzir aquele trabalho. Então, o psicólogo ou o médico, ele está conduzindo tecnicamente, cientificamente um trabalho, e você tem a garantia de que ele está conduzindo aquele trabalho de uma forma técnica, e não através de achismos ou de opiniões. Existem inúmeros casos, por exemplo, eu mesmo já recebi uma pessoa que foi avaliada por um não psicólogo, e o não psicólogo disse para ela: você é uma pessoa que tem uma grande habilidade para se relacionar com pessoas, para lidar com o público. E essa pessoa foi colocada num posto de trabalho para lidar com o público, e é uma pessoa que ela não tem essa habilidade. Essa pessoa ela colidia com o público o tempo inteiro. Era uma pessoa que trabalhava melhor com o computador ou com outro... Fechado num outro ambiente. Um outro ambiente de trabalho, quer dizer, um ambiente bancário. Então, ela poderia muito bem trabalhar na parte de documentação, de registro, de arquivo. Sem precisar ter o contato com o público. Exatamente. Essa pessoa foi colocada no público, chegando ao ponto dela agredir outra pessoa. Então, às vezes, uma orientação inadequada... Eu estou falando um caso bem simples, porque nós estamos... É real, você está falando de algo que chegou para você. Mas tem outras situações de diagnósticos errados. A gente pode... Tem casos de uma criança, uma família de 4 filhos, um deles tinha dificuldades escolares e ele foi diagnosticado como se ele tivesse retardo mental. Né? E depois, na vida adulta, 10, 15 anos depois, se observou que ele não tinha retardo mental, ele só tinha TDAH, só isso. Mas ele estava numa escola para deficientes, e ele perdeu 15 anos da sua vida por conta de um diagnóstico errado. Você vê o prejuízo, Zé Humberto, que é para a vida de um ser humano. Você perder 15 anos da sua vida por causa de um diagnóstico equivocado. Então, há que se... De uma pessoa que não era psicóloga. Que não é exatamente balizado, não tem habilitação técnica. No caso, era um pedagogo que fazia um acompanhamento, uma orientação e deu esse diagnóstico para a família. Que a pessoa... Então, não era um psicólogo, mas estava... de jeito nenhum. Então, assim, tem pedagogos que às vezes entram nessa seara, tem administradores que entram nessa seara. Pessoal, recursos humanos especificamente tem acontecido. Então, tem outras pessoas que se dizem terapeutas, né, de várias origens, várias correntes, entram nessa seara. E são pessoas que elas não têm essa habilitação e elas colocam a sociedade em risco. Aí nós temos que chamar a responsabilidade do Conselho Regional daquela região, porque há uma situação de banalização com a saúde mental das pessoas. Então precisa ter um cuidado. Nós psicólogos, e aí eu quero reiterar, eu não sou só jornalista, mas também militando nessa área já há mais de 20 anos, o Humberto já tem mais tempo, tem 39 anos, que ele tem um trabalho bem antes do nosso, mas eu diria,
o cuidado que o paciente deve ter ao escolher o profissional, né? E até saber se tem recomendação. Eu diria, antes de buscar também no Conselho Regional, buscar no JUS logo, JUS Brasil. Porque se tiver alguma coisa que você for encontrar, que é o JUS Brasil, que identifica se há processos criminais contra essa pessoa, ou civis, né? Criminal, às vezes, não acha, mas civil mas é mais civil, comum. e está lá registrado. Está lá registrado. Então, Zé Humberto, essa é uma preocupação nossa com relação à saúde mental para não ser banalizada, né? E o papel, aí eu quero entrar agora, nós estamos agora chegando no dia 23 desse mês, que é um dia especial de 23 a 25, que é a eleição do novo presidente do Conselho Regional de Psicologia, CRP20 aqui, estamos falando realidade Amazonas e Roraima. Zé Humberto é uma das pessoas que eu considero mais bem preparadas dessa região para ocupar esse cargo, porque já foi presidente mais de uma vez, foi conselheiro, e inclusive federal, alguém que está exatamente preparado, balizado, autorizado para assumir um cargo, que é muita responsabilidade, você vai lidar com recursos, inclusive. Antes de entrar nessa questão de recursos, que depois eu quero trazer esse assunto, Zé Humberto, me diz qual é o papel do conselho, por que os conselhos regionais, muitas vezes, especificamente do nosso, não está fazendo o que deveria fazer seu papel? Olha, o papel do Conselho Regional é orientar a população, identificar essas pessoas. Se nós não podemos, essas pessoas não respondem para o Conselho, né? Mas se nós temos uma documentação, um papel assinado, um documento, um laudo, uma indicação de que essa pessoa se apresenta como psicólogo, se ela diz que ela é psicóloga, ou ela oferece o serviço de psicólogo, ela incorre num crime 282 do Código Civil, é bom que você diga, que é o exercício legal da profissão, né? Então, o Código Penal, desculpa. Então, o Código Penal ele tipifica como exercício legal qualquer profissional que se assume com uma falsidade ideológica. Com uma identidade que ele não tem, uma habilitação que ele não tem. Então, qual é o papel do Conselho? O papel do Conselho, ele vai, de acordo com a condição, ele pode notificar a polícia para que a polícia faça essa investigação, averiguação, e a polícia vai fazer o seu trabalho, né? Em relação a psicólogos, ela pode responder na Polícia Federal ou pode responder na Polícia Civil, dependendo da situação, da dimensão da atuação dessa pessoa. Da situação então, criminosa, da né? situação criminosa, Então, a responsabilidade do Conselho é orientar a população, alertar esses casos e notificar as autoridades, notificar essas ocorrências. Então, nós precisamos identificar. Eu lembro, em 90, do período da minha gestão no núcleo, ainda éramos um núcleo aqui na região norte, quando eu fui o coordenador do nosso núcleo, nós fizemos uma fiscalização no Polo Industrial de Manaus, isso nos anos 2000, aproximadamente. Uma quantidade menor de empresas que tem hoje. Um número menor de empresas, mas já era grande. Já era grande, o Polo Industrial de Manaus ele já é grande. Já nasceu. Então, e nós encontramos na empresa, né, a nossa fiscal foi lá fazer uma visita, e ela chegou lá, foi bem recebida e tal, e aí ela foi levada para a sala, estava escrito assim, psicólogo, fulano de tal. Aí ela disse, opa, que bom, tem psicólogo aqui, quero conversar com o psicólogo fulano. Isso naquela época. Naquela época, 2000, não faz muito tempo. Sim, 25 anos. Mas aí o rapaz chegou e disse, muito bem, eu sou psicólogo. Aí a fiscal disse, muito bem, nós viemos fazer uma visita aqui na sua empresa, o senhor pode me dizer o número do seu CRP para anotar no meu relatório? Aí ele disse, CR o quê? O seu CRP. Não brinca, não. Não tinha registro. Mas o que é CRP? Conselho Regional de Psicologia, o seu número do CRP. Não, mas eu não tenho isso aqui. Mas como? Você não é psicólogo? Sim, eu sou psicólogo. O chefe me colocou aqui e disse que eu vou ser o psicólogo. Mas qual foi a faculdade que você fez? Não, eu fiz administração. Mas o que você está fazendo aqui? Não, o chefe disse que me deu esse cargo de psicólogo e eu estou aqui como psicólogo. Você já imaginou o que é então, isso? Então, nós já tivemos situações aqui no Polo Industrial de Manaus, onde a função do psicólogo era confundida com um cargo. Com um cargo. E o psicólogo não é um cargo, ela é uma profissão. Né? Perfeitamente. Não é um cargo. Então, nós já tivemos situações aqui dessa forma, e existem muitas outras situações que também nós ainda temos que fiscalizar. Nós temos um número muito reduzido de fiscais.
Aliás, acho que temos uma Até fiscal não somente. teríamos como aumentar depois que você vai... Sim, essa é uma das propostas principais da nossa chapa. Precisamos ter mais fiscais. Aumentar o número de fiscais. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, a gente tem que olhar o caixa, como é que nós vamos receber o caixa dessa gestão atual. Tem isso também. Né? A gente não sabe a situação atual, tem informações que o caixa está zerado, mas vamos ver, não tenho certeza disso. Essas é apenas novidades. Informações que eu ouço, mas a gente vai ter que ver em que condições a gente vai ter, qual é o planejamento que foi feito para esse ano, de 2025 até finalizar o ano, né, e qual é o recurso que se tem. Diante do recurso que se tem, nós vamos começar a discutir a possibilidade de ampliar o número de fiscais, ou seja, isso se faz com concurso público. Sim, né? Sem dúvida. Então, a gente tem um período legal de preparação, tem o período legal de documentação, porque um concurso ele requer várias etapas. Sim, né? Então, provavelmente, se a gente ia assumir em setembro, não seria imediato, teria que cumprir as etapas. Tem o edital e tudo mais. Isso, cumprir todas as etapas para fazer concurso e precisa saber se nós temos esse recurso para fazer quantas vagas a gente pode fazer. Mas um dos objetivos é a gente ampliar gradualmente em 3 anos, com as próximas gestões, próximos anos civis, ou seja, as próximas arrecadações, nós vamos ter uma percepção mais clara, né, a partir de 26, de quanto entra de recurso e como nós vamos gerenciar melhor esses recursos. Então, o recurso ele vai ser gerenciado para ampliar a fiscalização no nosso polo industrial, nas clínicas, nos consultórios, na orientação, no serviço à comunidade, orientando a comunidade sobre todos os serviços do psicólogo, né, do não psicólogo. Então, porque o trabalho da fiscalização é primeiramente orientar e depois fiscalizar e recomendar alguns ajustes quando são necessários, ou no caso, eventualmente uma autuação, se for o caso. Né? Mas esse é o último passo do papel do fiscal. O primeiro ponto é a parte educativa, né? Você trabalha a parte educacional, pedagógica, para que se tome ciência e que, de fato, a empresa se prepare. Nós falamos na semana passada sobre a NR01, é um assunto muito bom, muito importante, as pessoas, de fato, estavam muito motivadas a saber mais sobre isso, então você percebe que o papel do psicólogo ele vai muito além. Eu queria que você falasse um pouquinho, Zé Humberto, aliás, para você que está conosco nos acompanhando, você está numa live de psicologia, Manaus, Amazonas, nós estamos aqui com o José Humberto, doutor José Humberto, que é doutor em psicologia pela USP, e também com um grande trabalho da sua agenda, né, com todo o seu currículo, que, aliás, você pode pesquisar no Google e saber quem é José Humberto da Silva Filho, e você vai encontrar dados importantes de quem é o profissional que vai representar a classe de psicólogo. Já em 2026, nós estamos com muita fé, com muita esperança de que haja uma reviravolta no CRP local, CRP 20, e que volte a ser um conselho regional de fato e de direito em prol da classe trabalhadora dos psicólogos. Voltando aqui um pouquinho, para você que está nos acompanhando, você de Boa Vista, o nosso abraço também, existem várias linhas de terapeutas que se dizem holísticos, a constelação, de hipnoterapia, PNL. Essas pessoas também, algumas vezes, tentam ocupar o espaço que é do psicólogo, sendo que não tem formação superior acadêmica para exercer como psicólogo. É verdade. Nós temos 2 situações. Por exemplo, um terapeuta holístico, uma constelação familiar, hipnoterapia ou PNL, que não são psicólogos ou tem psicólogos que usam essas práticas. Então, nós temos aí 2 condições. Primeiramente, essas práticas elas não são práticas reconhecidas ou validadas cientificamente. Então, nós não temos estudos de validação para dizer assim, essas práticas são seguras. Mas as pessoas podem dizer, mas elas são eficientes, deu resultado, me ajudou e tal. É possível que sim, porque várias outras coisas, não é somente a prática da psicoterapia ou da psicologia que ajuda. Então, um conselho espiritual também ajuda, um conselho de um amigo também ajuda, uma pessoa mais madura também ajuda, uma pessoa de bom senso também ajuda. Sim, então, nós temos que reconhecer que existem várias formas de ajuda, né? Mas essas ajudas, se você chega, por exemplo, com uma pessoa mais madura ou
no ambiente, vamos dizer, mais espiritual, onde você se sente auxiliado, isso não é um serviço vendido. Isso é um serviço feito por conta de uma postura, digamos assim, mais solidária. Digamos Perfeito. Assim. Mas, agora, tecnicamente, ele está num contexto duvidoso, não é? Porque, tecnicamente, precisa ser comprovado. Tecnicamente, ele precisa ser comprovado. Então, essas práticas, elas não têm comprovação científica. Como elas não têm comprovação científica, e se o não psicólogo está usando essas práticas, então nós entramos num momento de risco, porque as pessoas elas podem estar oferecendo o que pode até ser bom para um, pode não ser bom para outro, e pode levar as pessoas a acreditarem que elas estão sendo auxiliadas. E isso pode não só desgastar as pessoas, porque elas podem ser mal atendidas, no sentido assim, de não ser um serviço eficiente, e isso pode levar a um prejuízo muito grande. As pessoas saem de lá e dizem, eu já fui no psicólogo e eu não me beneficiei. Não tive resultado. Gastei um dinheiro Gastei alto. dinheiro com tal método, e não, então eu não tenho mais jeito. Então, uma das coisas que acontece é destruir a expectativa, destruir a esperança de quem está buscando ajuda. Então, uma pessoa que está buscando ajuda, ela vai buscar uma ajuda e vai no lugar errado e ela não se sente atendida ou não corresponde à sua expectativa, ela perde a esperança. E aí, essa pessoa vai ficar sem auxílio, porque depois ela não busca mais ajuda. Então, essas práticas não são práticas do psicólogo. E o CRP tem a obrigação de informar, né, que essas práticas não são compatíveis com a ciência psicológica. Então, a ciência psicológica é baseada em métodos, em verificação, em experimentação, né? E comprovação. E comprovação técnica e científica, né? Então, é muito importante que a gente fique atento para isso. Perfeito. Nós vamos tomar um gole d'água, Zé Humberto, agora, e dizer que você é muito bem-vindo entre nós. Nós temos um VT que nós vamos chamar agora, nesse intervalo, para que você também conheça um pouco mais sobre a Chapa 11 e os colegas também da Chapa 24, que tem uma participação junto conosco, Zé Humberto, que estão conosco agora, vão certamente ter uma participação. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu queria só falar que nós vamos apresentar agora, é um projeto de lei que está no Senado sendo discutido para a regulamentação da psicoterapia como prática do psicólogo e do médico. Então, está tendo uma grande discussão nesse momento e uma reflexão da Chapa 24, que é o que nós vamos apresentar agora. Perfeito, vamos a ela então. Olá, colegas. Vamos assistir um trecho do 11º CNP em 2022, em que a psicóloga Tessa Guimarães, hoje candidata do CFP pela Chapa 21, argumenta sobre a regulamentação da psicoterapia. A fala dela representa uma visão que existe na nossa profissão e que precisamos debater de forma honesta. Vamos analisar juntos? Então eu pergunto à mesa se não seria o caso da gente debater mais em detalhe, porque nós estamos colocando na frente uma pauta corporativista. Ok. Primeiro ponto. A ideia de que regulamentar a nossa principal prática é corporativismo, com todo respeito, eu discordo profundamente. Proteger a sociedade, garantindo que um ato de saúde tão sério seja feito por quem estudou 5 anos para isso, não é corporativismo. É responsabilidade social. É o dever básico do nosso conselho. Contra a nossa perspectiva de classe, que está no nosso código de ética, que a gente precisa defender. Acima de tudo, o psicólogo, a psicóloga tem que atuar com compromisso social, com uma visão... Aqui eu concordo 100%. O compromisso social é o pilar da psicologia. Mas eu pergunto, qual o maior compromisso social que podemos ter? É permitir que a população, especialmente a mais vulnerável, seja atendida por qualquer pessoa que se auto-intitule terapeuta? Sem formação, sem fiscalização, sem um código de ética para responder? Ou é garantir um atendimento de qualidade seguro? Para nós, o verdadeiro compromisso social é com a segurança e a eficácia do cuidado. Com uma visão de sociedade que não é essa visão neoliberal que está colocada, a gente fazendo um ato médico, a gente tem que ter respeito às práticas integrativas, a gente tem que entender que existem outros psicoterapeutas que não são psicólogos. Aqui, esta frase é o centro de todo o problema e é exatamente por isso que a regulamentação é urgente. Pensem comigo, nós aceitaríamos a ideia de que existem outros cirurgiões que não são médicos ou outros engenheiros de pontes que não são engenheiros? Claro que não. Essa fala, embora talvez bem intencionada, nivela por baixo nossos 5 anos de graduação, nossa especialização, nossa formação contínua.
e equipara tudo a cursos de fim de semana, colocando a saúde mental da população em risco. Portanto, a escolha que a categoria precisa fazer é nítida. De um lado, uma visão que, em nome de uma suposta abertura, deixa a profissão e a sociedade desprotegidas. Do outro, a nossa visão da chapa Muda Psicologia, a de que a psicoterapia é um ato da ciência psicológica e que, para honrar nosso compromisso social, precisamos de uma lei que garanta a segurança e a qualidade do atendimento. É por essa responsabilidade que nós lutamos. Vote na chapa Muda Psicologia. Vote 24. Então você está acompanhando a nossa live sobre o falso psicólogo, a importância de combater esse pseudo profissional que ocupa espaços que é exclusivo do psicólogo, que tem formação, fez especializações e tem, portanto, o espaço estabilizado para atendimento. Nós tivemos agora, até vou conversar com o senhor Alberto, para você que está nos acompanhando agora, levanta um pouquinho o volume do seu celular para você nos acompanhar melhor. Estamos falando com os amigos de Boa Vista também, sejam muito bem-vindos. Para você que escreva agora seus comentários lá na live, o que você está achando, deixe sua opinião sobre o falso psicólogo. Eu quero ouvir um pouco José Humberto, que tem uma experiência um pouco mais larga que a minha, sobre esse aspecto. Foi comentado pelo colega do CFP, em relação a essa problemática que está sendo estudada e vai ser votada em Brasília, pode se tornar um projeto de lei em relação ao que está sendo pleiteado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Zé Humberto, sobre essa demanda agora. Então, nós temos um projeto de lei que está em discussão no Senado, né, que é sobre a regulamentação da psicoterapia como uma prática privativa do psicólogo e do médico. Algumas pessoas se surpreendem achando que isso já estava regulamentado, mas não está regulamentado. Por isso que muitas pessoas terminam oferecendo serviço de terapias A, B e C, porque quando usa o termo terapia, ele se safa e diz: eu não sou psicólogo, então estou oferecendo uma outra terapia. Isso é um risco, como o nosso colega acabou de falar, é um risco para a população. Então, esse projeto de lei, ele visa fazer, é um projeto de lei que ele já vem desde 2019, que ele circula na Câmara, vai e volta, e era inclusive uma proposta antiga. O CFP, o Conselho Federal de Psicologia, na gestão anterior, ele não conseguiu tocar adiante, e agora a nova gestão 24, da chapa 24, é uma das prioridades agora. Assim que assumirmos, nós vamos tocar esse projeto no Senado, para ele avançar e regulamentar como uma lei federal. Aí sim. Aí isso define que a prática da psicoterapia ela é exclusiva do profissional que está habilitado para isso, que é o médico e o psicólogo. Em geral, os médicos, eles ficam, a maioria deles, até mesmo os psiquiatras, né, eles às vezes mandam o paciente para o psicólogo para fazer a psicoterapia, porque eles preferem fazer a prescrição. Mas tem vários médicos que também são terapeutas e estão habilitados para isso. Sim, então, sem dúvida. Eles podem fazer, aí é uma decisão pessoal do médico, mas ele é um profissional que está habilitado para oferecer esse serviço. Então, existe resistência a esse projeto? Sim, existe uma gritaria grande. Outras áreas requerem isso para si. Outras áreas estão dizendo que o psicólogo está querendo fazer reserva de mercado, e as outras pessoas também têm direito à liberdade de todo mundo. Não se trata de uma questão de liberdade, se trata de uma questão de habilitação profissional de quem está habilitado para isso. Outros profissionais reclamam: não, mas a gente deveria também ter direito a oferecer esse serviço. É muito mais simples você fazer um curso de psicologia de 5 anos, se habilitar e começar a prestar o serviço. Porque as pessoas fazem um curso geralmente de fim de semana ou de 12 meses, um fim de semana por mês. Eles fazem um curso de especialização em algum método e a partir daí elas se dizem... Já se considera habilitado. Exatamente. E aí o psicólogo faz um curso de 5 anos, faz mais 2 de especialização, faz mais 1 de cursos de aperfeiçoamento profissional. Ou seja, o psicólogo é um profissional que passa a vida inteira estudando. Porque cada vez que a gente pega um caso novo, isso leva você para os livros. Sim, sem dúvida. Você tem que consultar. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se aprofundar. Então, cada caso novo,
a universidade não nos prepara para o universo de dificuldades emocionais que a população tem. Então, a cada vez que aparece um caso novo, eu preciso parar, estudar, me preparar, e assim acumulativamente. O profissional psicólogo ele vai se formando ao longo da sua experiência, porque ele continua estudando. Ele continua, não tem como parar. Exatamente. Então, é um risco quando a gente tem vários profissionais oferecendo serviço de psicologia. E a gente pode perguntar também, conversar com o Zé Humberto, sobre o que diferencia um profissional de outro, né? Porque há uma situação de ciência, né? Nos últimos tempos agora, oferecer algo concreto em relação ao sofrimento psíquico das pessoas. Isso é muito sério lidar com pessoas. Você tem um paciente nas suas mãos. Então, se você não tem conhecimento técnico suficiente para lidar com aquela demanda, você pode estragar a vida de uma pessoa, uma vida inteira. Então, que diferenciação, como é que se consegue perceber esse diferencial de um profissional do outro? Olha, o profissional, mesmo dentro da psicologia, né, eu sou professor de psicologia há muitos anos, há 38 anos, e eu sei que todos os psicólogos não são iguais, porque os psicólogos eles têm várias vocações diferentes. Então, seguem linhas. Psicólogo escolar, organizacional, jurídico, tem o clínico. Aí quando você abre no clínico, aí tem várias abordagens teóricas, né, que ele pode seguir em vários segmentos. Então, dentro da própria psicologia, existe um leque grande de oportunidades de trabalho, de oferecer o serviço do psicólogo. O que diferencia um psicólogo de um não psicólogo é a sua habilitação técnica, porque além de um curso de graduação, ele escolheu uma área de atuação. Perfeito. O psicólogo ele não vai poder atuar em todas as áreas, então ele vai escolher para onde ele vai. Tem psicólogos que preferem trabalhar na educação, na saúde, no hospital, na organização, na sua clínica, no ambiente social, ambiente prisional. Então, assim, tem vários cenários onde o psicólogo vai prestar o seu serviço. E ali ele vai se aperfeiçoar daquele trabalho. Como que um profissional que está estudando, se preparando para oferecer um bom serviço para aquele público que ele se direcionou, pode ser comparado com alguém que fez um curso de 12 meses e chegou oferecendo solução para tudo, né? Porque geralmente a pessoa que faz um curso de 12 meses, ele vem com uma empolgação e outra coisa, ele não como ele não está sendo fiscalizado por nenhum conselho de ética, ele começa a fazer propaganda massiva. Porque existe até regra, né, Zé Humberto, aqui é bom esclarecer. O próprio psicólogo é vedado fazer uma divulgação do seu próprio nome, da sua imagem, porque há uma situação, regulamentação exatamente no CFP. Então é muito importante esclarecer esses pontos, porque muitas pessoas estão caindo em golpes, literalmente em golpes. Porque a pessoa ela vai na mídia social e ela promete cura, ela promete solução, ela promete entregar coisas que não são possíveis. E como ela não está regulamentada por nenhum conselho, ela promete tudo, ela vende o serviço. Ela vem naturalmente. E as pessoas compram, né? Está vendendo uma ilusão. E é uma dinâmica desleal, porque o próprio psicólogo, um psicólogo ético, ele jamais vai vender o serviço dele dessa mesma forma nas mídias sociais. Ele pode apresentar a sua área de trabalho, ele pode discutir uma condição clínica. O que os psicólogos fazem hoje em dia é fazer uma pequena exposição do que é uma patologia, o que é o transtorno bipolar. O psicólogo fala na sua rede social o que é TDAH, o psicólogo fala o que é, mas de uma forma genérica, ele fala o que é aquela condição. Um embasamento científico, né? Um embasamento científico para informar o trabalho educativo. Então, o psicólogo ele pode fazer um trabalho pedagógico, social, de comunicação, um trabalho educativo para a comunidade. Mas veja, é diferente o psicólogo que faz um trabalho de comunicação e de orientação à sociedade, do outro psicólogo que diz assim, eu trabalho com o tratamento do transtorno bipolar, com a técnica X, então nós trabalhamos um pacote aqui, compra um pacote de 10 sessões, que em 10 sessões você vai... Então, isso... Aí já caracteriza o quê? Você começa a perceber que é uma pessoa que está ali para vender o seu produto, para vender um pacote, vender saúde mental, de uma forma não técnica, não ética, não profissional,
porque um profissional jamais faria isso. Falou muito bem, pontuado agora, Zé Humberto, em relação à questão ética. O profissional psicólogo preza muito pela ética, né? Até no falar, no agir. Ele não pode estar ali na esquina tomando umas e outras na esquina, porque a postura dele, por causa da imagem dele, ele é alguém que é muito visto agora, um psicólogo e tal, então você é muito cobrado pela sociedade. Então o psicólogo precisa manter essa postura ética, profissionalmente falando. Muito bem colocado, o psicólogo pode divulgar o seu trabalho numa palestra, quem sabe fazendo um esclarecimento de um ponto de vista sobre uma situação, uma afecção mental, como o Zé Humberto colocou muito bem, TDAH, outras afecções, borderline, né? Enfim, mas do ponto de vista técnico, né? E no final ele pode dizer, olha, qualquer coisa, se você tiver alguma dificuldade, eu estou aqui. Nem isso ele pode fazer. Não, né? ele não vai fazer isso. Não, mas geralmente enquanto ele fala, está ali aparecendo o nome dele, mas aí vai ser avaliado o poder de argumentação que ele tem tecnicamente sobre aquilo. Ele está ali para orientar a população, para educar a população, para informar a população sobre a saúde mental, sobre alguma condição, né? Então isso, tudo bem, isso é o trabalho também, o advogado faz a mesma coisa. Sem dúvida. O advogado também tem uma legislação muito própria, ele não pode fazer propaganda, mas ele pode discutir o que é um caso jurídico, ele pode dar uma explicação, como qualquer outro profissional. Então, o profissional habilitado, ele não vai arriscar o seu nome, a sua ética, para vender ilusões. Né? Perfeito, perfeitamente. Ele vai oferecer ele vai dar informações técnicas sobre o que significa determinada condição quando ele é solicitado a falar sobre aquilo. Perfeito, perfeito. O não profissional, ele vai vender o seu pacote, vai vender o seu serviço. Da mesma forma, como, por exemplo, muito cuidado. Uma pessoa está fazendo um curso de como usar o Excel. Né? Um jovem está querendo fazer um curso. Eu descobri aqui, vou fazer um curso. Ele pode vender na internet, ele pode fazer promoção. Olha, aprenda o Excel e, ao mesmo tempo, PowerPoint, eu vou fazer um pacote para você, e você compra os dois casados e você vai ter uma promoção. A psicologia está virando isso. Então, de certa forma, é como se fosse vender um pacote de serviço. Analisando, né? Como se fosse saúde mental das um outro serviço. Veja bem, não existe nada, não existe crime em você vender um curso na internet. Mas existe se você está confundindo a cabeça das pessoas, se fazendo passar por um profissional que você não é, ou prometendo alguma coisa que você não pode entregar. Perfeito. Muito bem colocado. Estou conversando com o José Humberto da Silva Filho, psicólogo, que tem um currículo vasto, doutor em psicologia pela USP, e que nesta oportunidade também está colocando à disposição o seu nome para ser avaliado para os colegas psicólogos Manaus, Amazonas e Boa Vista, Roraima, que é o CRP 20 para 2026. Então, fique muito atento, aproveite para interagir, visite a Chapa 11, que estamos na internet também, no Instagram, nas redes sociais, para conhecer um pouquinho das prerrogativas, sobre as propostas, né, sobre, naturalmente, o que se propõe ser essa liga de informações que vão balizar o trabalho do psicólogo, né, e como um processo do CRP pode se comportar diante dessa categoria. Eu perguntaria ainda, Zé Humberto, aproveitar o tempo que nós temos, já desejar boas-vindas, lembrar que sábado nós temos um compromisso na Rádio Difusora, às 7 da manhã, eu abro o programa, mas às 8 chega o Zé Humberto, 96.9, aqui em Manaus, comigo, né, Elias Matos, no nosso programa, e o Pedro Campina, que vai estar conosco, nosso colega psicólogo também, com muita alegria, muita honra, vamos recebê-lo, aproveito para já divulgar para os amigos, você pode baixar o aplicativo também da Rádio Difusora, muito fácil, muito simples, difusora24h.com, o nosso querido Josué Filho e Josué Neto, nossos grandes amigos e incentivadores, são os senhores de lá. Então é um programa específico que nós temos um espaço chamado Saúde e Bem-Estar. É nesse quadro que nós vamos receber José Humberto agora, neste sábado, né? No próximo dia 9, chegando para você. Mas, Zé Humberto, eu não quero deixar você sair daqui sem me perguntar. Há muita tecnologia hoje. Estavam falando de internet, de vender o serviço na internet, e cursos, enfim, mas hoje as tecnologias estão muito avançadas, o processo de inteligência artificial avançou, nós temos várias empresas oferecendo, inclusive de graça, para que você aprenda como lidar com essas ferramentas, para utilizar na sua área de atuação. Hoje a psicologia também já lança a mão desse processo tecnológico para facilitar, ou seja, vai construir, às vezes, até
um cronograma de atendimento do seu paciente, mas isso dentro de uma situação técnica, obviamente. Eu queria que você falasse, inteligência artificial hoje veio para somar a tecnologia, a profissão do psicólogo? Sim, a inteligência artificial tem sido a discussão do momento, dos últimos anos dentro da psicologia. O ano passado nós participamos de um debate nacional promovido pelo Conselho Federal de Psicologia sobre inteligência artificial aplicada à psicologia. Perfeito. E as discussões elas continuam evoluindo. É uma área que precisa de regulamentação dentro da psicologia e tem um grupo de trabalho no Conselho Federal de Psicologia estudando sobre isso para regulamentar o uso da inteligência artificial dentro da psicologia. Eu próprio fiz uma proposta de resolução, né, contribuir, porque eu sou um pesquisador dessa área. Sem dúvida, fiz uma proposta para o Conselho Federal para ser discutido pelo grupo de trabalho, para que ele pudesse parametrizar a discussão de uma resolução que defina como deve ser usada a inteligência artificial dentro da psicologia. Como é um assunto que eu me interesso, nos últimos anos é um assunto que eu tenho estudado na universidade, eu tenho uma pesquisa em andamento, inclusive, sobre isso, e um dos principais, não vamos falar sobre isso agora, mas assim, eu conduzo uma pesquisa sobre inteligência... Para esclarecimento do público eu conduzo uma pesquisa sobre inteligência artificial e o uso da inteligência artificial como suporte terapêutico, suporte para o psicólogo e para o paciente, com supervisão de psicólogos. Então tem um grupo de pessoas que está que está participando gratuitamente dessa pesquisa, tem 30 psicólogos que estão supervisionando o trabalho da inteligência artificial e o trabalho do paciente. Mas a inteligência artificial ela pode ajudar de muitas formas, né, no nosso trabalho, porque hoje em dia, por exemplo, os prontuários, nós podemos ter prontuários muito mais otimizados, né? Então hoje você, por exemplo, antigamente a gente escrevia muito, hoje eu uso um recurso de acabou a sessão, eu posso fazer um áudio, eu gravo para mim mesmo, esse áudio é transcrito, esse áudio ele pode entrar no prontuário do meu paciente, né? Eu posso fazer um teste, posso pedir ajuda com alguns prompts para me auxiliar a interpretar esse resultado. Existem os aplicativos também, né? Que o próprio paciente pode descrever sobre o seu dia, etc. As pessoas estão usando o GPT, né, como ferramenta terapêutica. Saiu uma matéria recentemente sobre isso. No mundo inteiro existem vários chatbots terapêuticos. Essa é uma das coisas que eu também estou estudando, porque o meu projeto é sobre um chatbot terapêutico. Eu fiz um estudo no mundo, né, desse chatbot. Eles favorecem uma vinculação do paciente, eles favorecem uma interação do paciente com a máquina, né, e a máquina oferece alguns insights para essa pessoa. Então tem alguns chatbots que são mais especializados, outros menos especializados, mas tem alguns cuidados que são importantes. Por exemplo, a inteligência artificial, para ela funcionar eficientemente, ela precisa ser treinada. Então existe um processo de treinamento que é feito a partir de uma base de dados. Então essa base de dados, uma das minhas propostas para o Conselho Federal é que essa seja uma base de dados editável, ou seja, a inteligência artificial ela tem 100 livros na sua base, no qual ela se baseia para fazer suas intervenções. Esses 100 livros eles precisam ser auditáveis. Então, qualquer fiscal do Conselho deve chegar lá e deve saber qual é a base de dados que tem naquele... quais são os prompts que são usados. Todos os prompts devem ser auditáveis. O que é que não é auditável? É o conteúdo do paciente com a máquina. Aí é uma situação humana. Aí é privado, e aí tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, né, tem uma série de protocolos para seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a segurança da informação, né, e a forma como esses algoritmos são treinados para que eles possam oferecer um bom serviço. É uma discussão ainda incipiente dentro do Conselho. Em andamento também, né? Existem alguns serviços que já estão disponíveis no mercado, feito por outros colegas, como um prontuário preliminar, onde a pessoa, antes do atendimento, ela responde alguns formulários e aquilo já sai uma prévia de uma informação para o terapeuta, facilita o trabalho do psicólogo. Então, as tecnologias, elas vieram para ficar, nós não podemos dispensar ou ignorar a existência da tecnologia. Mas devemos discutir como que ela vai como ela vai ser inserida na prática do psicólogo
e como ela vai garantir as questões éticas, como ela vai garantir os direitos humanos, como ela vai garantir a qualidade do serviço e qual é a base de dados, isso é uma coisa muito importante, na qual essa inteligência artificial está se baseando. Perfeito. Né? Muito bem colocado, Zé Humberto, porque a inteligência artificial, para quem ainda não sabe lidar com ela, eu já utilizo na outra área que eu também trabalho, em comunicação, e existem muitos chatbots já preparados, já pré-prontos, mas você tem que treinar essas inteligências, porque elas vão se afinar ao seu trabalho. Exatamente. Então, por isso, essa questão da resolução do Conselho Federal de Psicologia, essa regulamentação, precisa ter o olhar técnico do profissional formado em psicologia. Estamos falando do falso psicólogo, aquele que não vai ter domínio sobre isso, porque não estudou sobre isso, não se debruçou sobre os livros em pesquisar, etc. Então, é muito importante. Inclusive, esse fim de semana, depois que eu sair da rádio, vou participar de um seminário de inteligência artificial, inclusive aqui na Avenida das Torres, de onde nós estamos nos estúdios agora, aqui pertinho, em Manaus, Amazonas, numa igreja que está oferecendo de uma pessoa especialista que hoje é consultor da NASA. E ele vai estar em Manaus agora, esse final de semana, e a inscrição é gratuita. Eu não sei se vai caber o espaço lá, mas as pessoas vão procurar, porque é importante que seja esclarecido. Para qualquer profissão pode ser utilizado, sim, mas aí você tem que ter o conhecimento técnico e fazer os cursos devidamente. Zé Humberto, nós estamos quase no final, mas eu perguntaria de você ainda, voltando sobre essa questão, o Rildo vai me dizer quanto tempo nós temos. Rildo, que é o nosso produtor técnico, temos 5 minutinhos, bem rápido. Então, falar um pouquinho sobre o sofrimento psíquico e essa busca da ajuda, um dos recados finais que eu quero que você fale, e também sobre os falsos profissionais hoje que atuam indevidamente com relação à saúde mental. Que recado você daria como profissional balizado há muitos anos que eu conheço o seu trabalho e sei da seriedade que você abraçou como profissão, você vive integralmente da sua profissão. Eu, pelo menos, tenho 2 profissões, né? Jogo um bate-bola com psicologia e também estou trabalhando com a outra profissão. Mas quem vive integralmente da área da psicologia, essa pessoa dedicou a vida inteira, né? Que é o seu caso, 39 anos, então você está devidamente preparado e é uma pessoa respeitável nesta região, nessa cidade, no Brasil, pelo que você já faz. Então, falando sobre sofrimento psíquico, saúde mental das pessoas, que recado você deixaria agora para o nosso internauta? As pessoas que estão em sofrimento psíquico, elas reconhecem a sua angústia, o seu sofrimento, elas sentem que alguma coisa não está bem. Então, a nossa orientação é que ela busque ajuda, ela busque um profissional, se oriente com pessoas da sua confiança, que possa fazer uma boa recomendação de um profissional habilitado para ajudá-lo, e procure ajuda. As pessoas ainda têm um certo receio de procurar ajuda. Tem algumas pessoas que ainda acham que se eu for procurar é sinal de fraqueza, se eu procurar um psicólogo é sinal que eu estou louco, se eu procurar um psicólogo... Ainda tem esse estigma ainda? Eu sou incompetente de lidar com os meus problemas. Tem vários estigmas. Eu sou incompetente de lidar com meus problemas, eu sou louco, ou eu sou incapaz, ou eu sou fraco, né? Então, esses pensamentos equivocados, eles às vezes dificultam, retardam a busca pela ajuda, né? Então é importante a pessoa entender que ela pode receber ajuda, pode ser auxiliada, ela pode superar as dificuldades que ela está vivendo nesse momento, e ninguém precisa viver com depressão. Existe, ansiedade existe, estresse existe, ninguém precisa conviver com depressão, estresse ou ansiedade, porque tem tratamento, tem condições de você buscar apoio para isso. E em relação aos profissionais que atuam indevidamente, o recado que eu deixaria é que eles repensem na possibilidade, já que eles gostam tanto da área de saúde mental, entre na faculdade de psicologia, se habilite. Vai cursar 5 anos. Se habilite, se torne um profissional habilitado e saia dessa zona de obscuridade, onde você pode ser identificado como o exercício legal da profissão. Perfeito. Então, o profissional que está oferecendo esse serviço, se ele for identificado como o exercício legal da profissão, e nós já tivemos casos aqui em Manaus, né, ele vai ter que responder um processo e ele vai ter que passar por um constrangimento, vai ser e é papel do CRP zelar e cuidar disso. Nós tivemos, inclusive, num evento para proteger oficial, os que são da classe. Num evento oficial aqui do próprio CRP, recentemente, nós tivemos um profissional se dizendo psicólogo e não era psicólogo, né? E estava na mesa de um evento oficial aqui do CRP, né? E se dizia psicólogo e não é psicólogo. Isso na gestão atual? Foi, nessa gestão que está em exercício. Provavelmente a gestão não
não verificou as credenciais dessa pessoa, mas essa pessoa se dizia que tinha 2 mestrados, 1 doutorado, 1 graduação, e na verdade a pessoa nem se graduou. Ele estudou psicologia, mas não concluiu, não fez, não colou grau, e se dizia psicólogo. Então, a gente precisa ter, o fato da pessoa ter estudado psicologia, se ela não colou grau e ela não tem a carteirinha do CRP, ela não é psicóloga. Ela não é psicóloga. Não está habilitada. Estudou direito, mas não fez o AB, você não é considerado um advogado de fato. Então, Zé Humberto, eu queria que você falasse agora, nós já estamos já na reta final por conta do tempo, mas convidar os colegas para a próxima quinta-feira, nós vamos saber qual é o tema que nós vamos. Fique atento que nós vamos divulgar isso nas redes sociais, qual é o tema. Você pode sugerir temas, inclusive, né, Zé Humberto? Pode sugerir, nós vamos avaliar para trazer aqui. Sábado nós vamos estar na Rádio Difusora, às 8 da manhã, 96,9, aqui em Manaus. Tem um aplicativo lá que você vai baixar para você. Mas eu queria que você falasse agora da Chapa 11. Sim, a Chapa 11. Como é que as pessoas podem fazer para participar? Porque teve agora a questão de quem tinha que se regulamentar para poder participar da eleição. Quem tiver... foi alguma ontem, pendência? Foi ontem, dia certo. Ontem foi o dia que era o limite para ser habilitado. Né? Quem tiver com alguma pendência financeira, aí infelizmente não vai estar habilitado para votar, mas dia 23, 24, 25... são os dias da eleição, a eleição será online, vai ser disponibilizado um link, e aí você tem que botar alguns códigos e tal, enfim, mas nós convidamos todos vocês a se mobilizarem, a votar no dia 23, 24 e 25 na Chapa 11. Eu estou colocando o meu nome à disposição da comunidade, dos psicólogos, eu já tenho experiência e as pessoas me conhecem, quem se formou na UFAM foi meu aluno em algum momento, que eu sou professor desde a primeira turma da Universidade Federal do Amazonas. Feito. Então, eu estou sair da minha situação de aposentadoria para enfrentar essa situação por conta de estar observando que o Conselho precisa de uma chapa, de uma gestão séria, ética e responsável para administrar o Conselho. Eu ajudei a criar o Conselho desde que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei em Manaus, eu era o psicólogo 178. Hoje nós temos mais de 7 mil psicólogos. Juntando então, Amazonas e Roraima, mais de 7 mil. Então, desde que eu cheguei, eu me envolvi com o núcleo, eu participei, e eu vejo que o nosso conselho está precisando de socorro, e é por isso que eu coloquei meu nome. Tem outros 2 nomes, de outras 2 candidaturas, uma outra homologada, assim como a nossa, uma outra que não está homologada, mas concorre com o mandato judicial. Sim. Mas estão concorrendo com igual direito, mas está com mandato judicial. A gente tem que esperar para ver o que a justiça vai decidir sobre isso, se ela continua, se não continua, ainda é alguma coisa que a gente precisa aguardar a decisão da justiça. Mas são 3 candidaturas, então eu coloco meu nome para apreciação da comunidade. E se vocês, observem os 3 candidatos e vejam com quem te representa. Então, eu estou aqui me oferecendo para representar o psicólogo, a ciência, a profissão. Tenho uma vida dedicada à ciência, ao estudo. Eu desenvolvi 2 laboratórios, os 2 primeiros laboratórios da UFAM foi eu que criei, depois outros colegas criaram outros laboratórios. Então, eu sou um pesquisador, eu sou um profissional da ciência, também da tecnologia, e é isso que eu estou colocando à disposição do nosso conselho, à disposição da nossa categoria. E se você se identifica com essas propostas, você pode procurar nossa chapa no Instagram, está lá nossas propostas. Chapa 11, Frente em Defesa da Psicologia Amazonas e Roraima. Nós temos também um grupo de WhatsApp que você também pode ter acesso. Pelo Instagram você chega no nosso grupo de WhatsApp, para que você possa acompanhar as nossas propostas e acompanhar o que nós pensamos, como nós pensamos o Conselho, o que é que nós queremos oferecer para o Conselho nessa próxima gestão, nos próximos 3 anos. Próximos 3 anos. E a cada 3 anos. Então, convidar você para a próxima quinta-feira. Já agradecer o Zé Humberto, mais uma vez, pela sua disposição, como um grande profissional que é. Como você ouviu muito bem, alguém que é da área, se dedicou a vida inteira, é um pesquisador, é alguém que milita nessa área e conhece profundamente, como ninguém, o que é ser um profissional psicólogo. Então, esteja atento. A chapa é número 11. Do Federal, nós temos a chapa 24. 24, que nós estamos apoiando, que tem ideias muito semelhantes e propostas muito semelhantes à nossa, e nós estamos apoiando a chapa 24 para o Federal. Então, deixa um recado para eles, Zé Humberto, convidando, então, para a próxima quinta-feira. Eu convido a todos vocês. Na quinta-feira a gente vai fazer um novo bate-papo, vamos fazer um novo debate aqui, vamos conversar um pouquinho mais sobre a chapa 11, as propostas da chapa 11 para o Conselho Regional de Psicologia.
e convidamos todos vocês para conhecer um pouquinho mais, estar aqui conosco, para vocês terem essa familiaridade e essa proximidade. Quem foi aluno da UFAM me conhece, quem não foi não me conhece, mas eu estou colocando meu nome à disposição e quem desejar conhecer José Humberto pode bater aí no Google que vai achar mais informações. Com certeza. Não é, se for no Jus Brasil também pode ir, tem liberdade para fazer isso? No Jus Brasil pesquisa na área civil e na área criminal. Deixar um abraço para você. O Rildo Freire, que nos acompanha aqui, que é o nosso produtor, ele fez a pergunta, Zé Alberto, desse finalzinho, se quem é vascaíno estaria com algum problema mental. Eu disse, a diretora, não é o caso, não. Aqui é só uma brincadeira, né? Você pode torcer para o time que você quiser, aí não é, a questão não é essa. Mas, olha, quinta-feira já passa para outros colegas, para que fiquem atentos. O link é liberado 15 minutos antes. E vamos falar mais sobre a Chapa 11, a Frente em Prol, né? A defesa da psicologia, que é a temática ciência e profissão. Zé Alberto, então, tem muito assunto para falar ainda, se você percebe, tem muito conteúdo ainda para trazer para você. Esse canal que você está acessando agora é Elias Matos 1 no YouTube, nós vamos deixar livre. E quem quiser a cópia desse link, que não pôde estar até o final, nós vamos disponibilizar através do grupo. Você pode acessar no Instagram Chapa 11, que é exatamente a frase que nós temos, em defesa da psicologia, frente em defesa da psicologia. Durante o tempo que você quiser, deixe o seu recado lá, o que você achou, sugira novos temas, pode fazer a sua sugestão para a próxima quinta-feira, quem sabe a gente pode trazer um tema do nosso internauta psicólogo que nos acompanhou até agora. Né? E vamos trazendo aqui à tona, né? Muito importante, Zé Alberto. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco aqui. Passou rápido essa nossa 1 hora. Muito obrigado ao Rildo Freire também conosco na produção. Um abraço a você. Esperamos estar juntos na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite, aqui com mais um espaço nesse canal Propósito, Psicologia, Ciência e Profissão. O quanto é importante você saber um pouco mais sobre isso. Um grande abraço a você. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, né, Zé Alberto? Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Olá, colegas. Vamos assistir um trecho do 11º CNP em 2022, em que a psicóloga Tessa Guimarães, hoje candidata do CFP pela Chapa 21, argumenta sobre a regulamentação da psicoterapia. A fala dela representa uma visão que existe na nossa profissão e que precisamos debater de forma honesta. Vamos analisar juntos? Então eu pergunto à mesa se não seria o caso da gente debater mais em detalhe, porque nós estamos colocando na frente uma pauta corporativista. Ok. Primeiro ponto. A ideia de que regulamentar a nossa principal prática é corporativismo, com todo respeito, eu discordo profundamente. Proteger a sociedade, garantindo que um ato de saúde tão sério seja feito por quem estudou 5 anos para isso, não é corporativismo. É responsabilidade social. É o dever básico do nosso conselho. Contra a nossa perspectiva de classe, que está no nosso código de ética, que a gente precisa defender. Acima de tudo, o psicólogo, a psicóloga tem que atuar com compromisso social, com uma visão... Aqui eu concordo 100%. O compromisso social é o pilar da psicologia. Mas eu pergunto, qual o maior compromisso social que podemos ter? É permitir que a população, especialmente a mais vulnerável, seja atendida por qualquer pessoa que se auto-intitule terapeuta? Sem formação, sem fiscalização, sem um código de ética para responder? Ou é garantir um atendimento de qualidade seguro? Para nós, o verdadeiro compromisso social é com a segurança e a eficácia do cuidado. Com uma visão de sociedade que não é essa visão neoliberal que está colocada, a gente fazendo um ato médico, a gente tem que ter respeito às práticas integrativas, a gente tem que entender que existem outros psicoterapeutas que não são psicólogos. Aqui, esta frase é o centro de todo o problema e é exatamente por isso que a regulamentação é urgente. Pensem comigo, nós aceitaríamos a ideia de que existem outros cirurgiões que não são médicos ou outros engenheiros de pontes que não são engenheiros? Claro que não. Essa fala, embora talvez bem intencionada, nivela por baixo nossos 5 anos de graduação, nossa especialização, nossa formação contínua e equipara tudo a cursos de fim de semana, colocando a saúde mental da população em risco. Portanto, a escolha que a categoria precisa fazer é nítida. De um lado, uma visão que, em nome de uma suposta abertura, deixa a profissão e a sociedade desprotegidas. Do outro, a nossa visão da Chapa Muda Psicologia, a de que a psicoterapia é um ato da ciência psicológica
e que, para honrar nosso compromisso social, precisamos de uma lei que garanta a segurança e a qualidade do atendimento. É por essa responsabilidade que nós lutamos. Vote na chapa Muda Psicologia. Vote